Oi, pessoal, bem-vindos a mais um áudio aqui do Psi em Áudio. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo num tema que é denso, mas muito fascinante para quem estuda psicologia. Com certeza. Olá, pessoal. É um tema essencial, né? A gente pegou esse material sobre exame neuropsicológico no envelhecimento para responder uma pergunta central. E qual seria o foco principal hoje? Então, como é que o profissional de psicologia consegue traçar a linha divisória entre, tipo, o esquecimento normal da idade, um comprometimento cognitivo leve e o início de uma demência, de fato? Essa é a grande questão clínica, sabe? Porque avaliar o declínio cognitivo não é tirar uma fotografia parada. É tentar mapear um processo que está em movimento constante. Exato. E lendo as fontes, a primeira coisa que salta aos olhos é um alerta vermelho imenso. Eles deixam muito claro que aplicar um teste de memória não é a mesma coisa que fazer uma avaliação psicológica. Olha, esse é o alicerce fundamental de tudo que a gente vai discutir aqui. Tem uma diferença brutal aí. Uma coisa é a testagem psicológica, que é basicamente você administrar um instrumento, seguir ali um manual e somar os pontinhos no final. Tá, e a avaliação em si? A avaliação neuropsicológica é muito mais complexa. É um processo investigativo, muito robusto. Ela usa o teste só como apenas uma das várias ferramentas, para testar hipóteses sobre como aquele cérebro está funcionando. A gente não pode confundir a fita métrica com o arquiteto que está desenhando a planta da casa, né? Nossa, perfeita essa imagem. O teste é o meio, nunca o fim. Tá, então para a gente começar a organizar essa bagunça, vamos estabelecer uma linha de base. Vamos lá. Se eu começo a esquecer onde eu coloquei as chaves do carro, ou se eu demoro um pouco mais para lembrar o nome daquele ator famoso, o meu cérebro já está com um problema. Tipo, o que acontece no envelhecimento que é normal? Então, o envelhecimento cognitivo normal, ele traz mudanças reais, mas elas são estruturalmente diferentes de uma doença, sabe? Uhum. Com o passar dos anos, acontece uma alteração natural na substância branca do cérebro. Pensa nela como se fosse o cabeamento que conecta os neurônios. Tá, os cabos de energia. Isso. E a mielina, que é o que reveste esses cabos e ajuda a informação a viajar rápido, ela sofre um desgaste natural. O resultado prático disso é simplesmente a lentificação do processamento da informação. Ah, entendi. Então, se o cérebro fosse, sei lá, uma empresa, o envelhecimento normal seria tipo um funcionário mais antigo. Ele conhece todo o trabalho, sabe tudo de cor, mas ele agora demora um tempinho a mais para levantar, ir até a gaveta, achar o arquivo e voltar para a mesa. Nossa, excelente analogia. É exatamente isso. Ele vai achar o arquivo, o trabalho vai ser entregue com a mesma qualidade de sempre. Mas o ritmo da empresa já não é tão frenético, e isso é perfeitamente esperado. É o novo normal dele, né? Exato. A atenção dividida fica um pouquinho mais difícil, o tempo de reação aumenta, mas a pessoa continua ali super capaz de gerenciar a própria vida. Certo, o funcionário tá um pouco mais lento, mas a empresa continua dando lucro. Mas aí as fontes introduzem aquele termo que assusta muita gente nos consultórios, o tal do comprometimento cognitivo leve, o famoso CCL. O famoso CCL, exato. Se a lentidão é normal, o que caracteriza esse comprometimento de fato? Onde passa a linha? Então, o CCL é entendido na clínica como um estágio de transição. É meio que a zona cinzenta entre o envelhecimento saudável e a demência. Tá. E para esse diagnóstico ser feito, não basta a pessoa só achar que está esquecendo as coisas. A gente precisa de duas condições acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, tem que ter uma queixa subjetiva, relatada pela própria pessoa ou por um familiar. E segundo, quando o profissional aplica a bateria de testes, existe uma queda objetiva, mensurável, sabe? Uhum, nos números mesmo. Isso. O desempenho cai cerca de um desvio padrão e meio abaixo do que seria esperado para alguém da mesma idade e escolaridade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa faz o teste e a nota cair de forma matemática, clara, abaixo do esperado, por que a gente chama isso de leve? Boa pergunta. Porque, assim, o arquivo sumiu, o teste provou que sumiu. O que impede o profissional de já cravar que é uma demência inicial? Essa é a grande distinção, a chave da coisa toda. O que mantém a palavra leve ali no diagnóstico é uma palavrinha mágica na gerontologia: funcionalidade.
Funcionalidade? Sim. No CCL, a funcionalidade diária do paciente está relativamente preservada. Ele ainda consegue realizar o que a gente chama de atividades instrumentais de vida diária, as AIVDs. Que seriam coisas tipo pagar conta, ir ao banco, tomar os remédios na hora certa. Exatamente. A pessoa continua pagando o boleto no prazo, vai no mercado sozinha, pega o ônibus, faz o almoço. A grande diferença é que, para conseguir manter essa independência, o cérebro dela está fazendo um esforço colossal. Tipo uma compensação. Muito. Ela pode precisar criar um sistema super complexo. Espalha post-it pela casa toda, coloca 5 alarmes no celular, anota tudo em caderninhos. Voltando para sua analogia, o funcionário da empresa está suando a camisa, fazendo hora extra todo dia para não deixar a peteca cair. Entendi. A independência tá lá, mas o custo disso tá altíssimo. O custo cognitivo é enorme, sim. Mas vem cá, o CCL é sempre sobre perda de memória? Porque a imagem clássica que a gente tem do idoso com problema é o esquecimento. Então, não necessariamente. E isso complica bastante o diagnóstico, viu? Ah, não? Não. O CCL ele pode ser classificado como amnéstico, que é quando a memória é realmente o foco principal da queixa, e esse é o tipo que mais acende o alerta vermelho, porque ele tem uma taxa alta de conversão para a doença de Alzheimer. Entendi, é o mais comum. Isso. Mas existe o CCL não amnéstico também. Nesse caso, a memória episódica está ótima. O paciente lembra o que comeu ontem, quem visitou ele semana passada, mas ele começa a falhar em outras coisas. Pode ser a linguagem, tipo não achar a palavra certa no meio da frase, ou falhas nas funções executivas, planejamento, tomada de decisão, essas coisas. Caramba! Então a independência tá ali respirando por aparelhos, usando post-it e alarme, mas e quando cruza o abismo de vez? Como é que se define a demência, afinal? A demência é declarada quando 2 critérios brutais são preenchidos. Primeiro, os testes precisam mostrar um comprometimento bem claro em pelo menos 2 domínios cognitivos diferentes. Tipo memória e linguagem. Isso, memória e linguagem, ou atenção e função visoespacial. E o segundo critério, e aqui é o pulo do gato que separa as águas de vez, é que tem que ocorrer um declínio funcional expressivo. A pessoa perde a autonomia. Perde totalmente. O marcador definitivo da demência não é o quão perto de zero o paciente chegou lá no teste de memória. É a perda da autonomia do dia a dia. Ele não consegue mais gerenciar o próprio dinheiro e começa a cometer erros graves, deixa o fogo ligado com panela vazia, se perde num bairro que ele morou a vida toda. Nossa, Os post-its já não servem para nada. não funcionam mais. O funcionário não só esqueceu o arquivo, ele já não entende mais nem para que serve um arquivo. A empresa faliu. Isso muda muito a perspectiva, né? A gente costuma achar que a avaliação neuropsicológica é, sei lá, uma caçada por erros matemáticos num papel, quando na verdade o profissional está caçando a falha na vida real. Exatamente isso. Mas isso me leva a uma questão bem prática. Como é que o profissional estrutura essa caçada? Eu imagino que o paciente senta na cadeira e você não pode simplesmente chegar e perguntar e aí, como está a sua funcionalidade instrumental hoje? Definitivamente não, ele não ia nem entender, né? É por isso que o processo é dividido didaticamente em 3 etapas cruciais. E a testagem é só a etapa do meio. Tá, e qual é a primeira? A primeira é a conceitualização clínica, que é essencialmente uma anamnese profunda, sabe? É uma investigação quase de detetive mesmo. Você explora o histórico médico, psiquiátrico, os remédios que o idoso toma, a profissão que ele teve a vida toda, os anos de estudo e como os sintomas evoluíram. Pra ver se foi do nada ou aos poucos, né? Exato. Essa etapa serve para levantar as hipóteses. Deixa eu te interromper aí rapidinho, porque eu sinto que tem uma armadilha gigantesca nessa primeira etapa. Qual seria? Ué, se a gente acabou de estabelecer que o cérebro da pessoa está falhando, como é que o profissional pode confiar nas respostas que ela dá nessa entrevista? Tipo, se eu pergunto, o senhor tem se perdido na rua? E ele responde, imagina, anda a cidade toda sem o GPS, minha memória é de elefante. A gente anota isso como verdade? Olha, uma observação brilhante da sua parte. Porque essa é, sem sombra de dúvida, a maior armadilha diagnóstica se o profissional for um pouco inexperiente. A resposta é: você nunca confia só no relato do paciente. Nunca? Nunca.
Na avaliação do idoso, é absolutamente mandatório ter a presença de um informante confiável. Pode ser o cônjuge, um filho, o cuidador. O ideal é até conversar com os dois juntos primeiro, para você sentir a dinâmica ali. Mas depois, é fundamental conversar com eles em salas separadas. Separados para, tipo, o familiar poder falar a verdade sem o idoso se sentir ofendido? Sim. Então, a questão vai muito além do mero constrangimento social de falar mal na frente dele, sabe? O motivo técnico e neurológico para separar os dois tem um nome. Se chama anosgnosia. Anosgnosia. Palavra difícil. Vamos lá, o que isso significa na prática? Isso não é só um termo chique para negação? Tipo, o idoso tem medo de envelhecer e entra num mecanismo de defesa negando que esqueceu as coisas? Muita gente confunde as duas coisas, mas são fenômenos completamente diferentes. A negação é exatamente isso que você falou, um mecanismo de defesa psicológico. A pessoa, lá no fundo, sabe que tem algo errado, mas ela reprime por causa da angústia. Já a anosgnosia é um déficit neurológico real. Um déficit físico. Sim, é a incapacidade orgânica do paciente de ter consciência do próprio declínio. Como assim orgânica? Explica melhor. Pensa no cérebro como um sistema complexo de computadores que não só processa dados, mas também tem um programa antivírus ali, rodando e monitorando o tempo todo se tem erro no sistema. Tá, um automonitoramento. Exato. Esse automonitoramento geralmente depende de redes neurais lá no lobo frontal e no córtex parietal direito. Nas síndromes demenciais, principalmente no Alzheimer, essas áreas podem sofrer atrofia muito cedo. Ou seja, o equipamento que deveria julgar a falha e avisar "Ei, você deixou a panela no fogo", é o mesmo equipamento que está fisicamente deteriorado. Nossa. Então o paciente não está mentindo por ego. Ele olha para você e, com a mais absoluta sinceridade do mundo, ele diz que está tudo bem. Porque o sistema de detecção de erros do cérebro dele quebrou. Gente, isso é meio assustador. É tipo, o alarme de incêndio derreteu antes mesmo do fogo se espalhar. Exatamente isso. E é por isso que o familiar na sala separada é tão vital. Enquanto o idoso está lá contando vantagem que está ótimo, o familiar na outra sala está chorando, relatando que encontrou o idoso de pijama no meio da rua de madrugada achando que ia para o trabalho. Ou que a luz foi cortada porque não paga há meses. Caramba! O informante é a âncora de realidade, então. Ele é a âncora. A partir dessas duas versões, o profissional formula as hipóteses e aí sim parte para a segunda etapa, que é a testagem propriamente dita. E depois para a terceira, que é a integração de informações, onde ele cruza a vida real com os números dos testes. Que processo fascinante. Bom, pessoal, pausa rápida aqui. Se quem está ouvindo está curtindo esse nosso mergulho nos bastidores do exame neuropsicológico, não esquece de curtir o conteúdo aí na sua plataforma, tá? E lembrando que para quem estuda psicologia ou está prestando concurso e quiser aprofundar, a gente deixou sugestões de bibliografias riquíssimas aqui na descrição do áudio. Vai lá dar uma olhada que vale a pena. Com certeza. O material de apoio é essencial para consolidar isso tudo. Mas então, voltando para as nossas fontes, eu vi que as hipóteses podem ser muito traiçoeiras. Você falou que a avaliação é uma investigação de detetive. E todo bom mistério tem pistas falsas, né? Muitas. O material aponta muito a depressão como a mestre dos disfarces na geriatria. Um quadro depressivo severo consegue imitar perfeitamente uma demência, é isso mesmo? Com toda certeza. Historicamente, isso era até chamado de pseudodemência depressiva, de tão parecido que é. O diagnóstico diferencial entre um idoso com depressão grave e um com CCL ou demência inicial é tipo a prova de fogo de qualquer neuropsicólogo, porque os dois vão chegar no consultório reclamando que a memória está péssima. Eu fiquei pensando numa imagem aqui para tentar materializar essa diferença. Vê se faz sentido para você. Manda. Vamos imaginar o cérebro como uma grande biblioteca. A depressão seria tipo, a biblioteca está intacta, todos os livros estão nos seus lugares, mas o bibliotecário está exausto, ele está sem energia, com uma nuvem cinza em cima da cabeça. Sim, perfeito. Aí você pede o livro da memória de ontem e ele simplesmente não tem motivação para levantar da cadeira e procurar na prateleira. Já a demência seria como se o sistema da biblioteca tivesse sido invadido por um vírus e o livro foi deletado do servidor. O bibliotecário pode até estar super animado para procurar, mas a prateleira está vazia. Olha, essa metáfora traduz perfeitamente a mecânica neurológica dos dois quadros. É fascinante.
E é muito interessante ver como essa diferença de mecanismo transborda para o comportamento do paciente na hora da entrevista e dos testes. Como assim? O profissional que é bem treinado, ele consegue ver se ali na frente dele está o bibliotecário cansado ou se o livro foi apagado. E como que isso aparece na prática? Como que vocês diferenciam falta de energia de falta de armazenamento de verdade? Primeiro, você presta muita atenção na atitude do paciente. O deprimido costuma amplificar as próprias falhas. Se você pede para ele desenhar um relógio ou decorar uma lista de palavras, ele suspira fundo, ele chora, diz toda hora eu não consigo, minha cabeça está horrível. Ele já sofre antes de tentar. Isso. Quando ele escuta uma pergunta um pouco mais difícil, a resposta padrão é um rápido não sei. Ele desiste da tarefa antes de investir qualquer esforço cognitivo, porque, como você disse, o bibliotecário não tem energia para levantar. O lobo frontal dele, que dá o impulso e a iniciativa, está com o metabolismo super baixo por causa da depressão. E o paciente com demência real, como ele age? Ele faz exatamente o oposto. Por causa daquela anosognosia que a gente falou, ele minimiza os sintomas. Ele usa umas desculpas sociais muito polidas, sabe? Se ele não consegue fazer uma conta de matemática simples, ele ri e diz, doutor, sabe como é? Eu sou de humanas, nunca liguei para número. Nossa, ele disfarça. Disfarça. E o mais importante no teste, ele se esforça. Ele tenta adivinhar, ele vai tentar achar o livro na biblioteca de qualquer jeito. Tá, mas como é que os testes de papel e caneta confirmam isso no fim das contas? Porque se eu dou uma lista de 10 palavras para os dois decorarem, nenhum dos dois vai lembrar da palavra maçã, certo? A nota vai ser baixa para os dois. A pontuação final pode até ser idêntica, mas o perfil do erro, que é o que a gente analisa, é completamente diferente. Explica isso. Da depressão, a falha não é no armazenamento, é na codificação ou na busca ativa. O idoso deprimido está tão focado na tristeza ou tão desatenção que a palavra maçã não entrou direito no sistema. Ou ele não tem um controle executivo para varrer a biblioteca e achar. Tá, e como o teste prova que a palavra no fundo tá lá na cabeça dele? Dando pistas. Se você aplicar um teste de vocação livre, tipo, me diga as palavras que você decorou agora há pouco, o deprimido vai muito mal. Mas se você mudar a estratégia e der pistas semânticas, fala, olha, uma das palavras era uma fruta. Ou se você usar a múltipla escolha, era banana, maçã ou uva. Ah, entendi. O desempenho dele dá um salto assustador. Ele quase normaliza. A pista de fora serviu como uma muleta, que fez o trabalho do bibliotecário cansado. Então, o erro mais comum da depressão é o falso negativo. Se a pessoa não tem certeza absoluta, o cérebro dela prefere dizer que a palavra não estava na lista do que arriscar. Uau! A pista entrega a energia que faltava para ele acessar. E no caso do CCL amnéstico ou do Alzheimer? Aí o problema é estrutural. É físico, lá na região do hipocampo, que é a fábrica que consolida memórias novas. O hipocampo está atrofiando. A informação maçã nunca foi cimentada no cérebro. O livro não existe, simplesmente. Então a pista não ajuda. De jeito nenhum. Não importa se você dá pista ou múltipla escolha, ele vai continuar sem lembrar. E o pior, a marca registrada do déficit de armazenamento é o erro de falso positivo. Como é isso? Ele inventa? Na tentativa de preencher o vazio, o paciente com demência olha para a lista de múltipla escolha e fala com toda a convicção, sim, com certeza a palavra abacaxi estava lá, sendo que abacaxi nunca foi dito. Isso mostra muito porque a avaliação não é só corrigir prova escolar de certo ou errado, né? Analisar o tipo do erro exige um conhecimento de neuroanatomia muito profundo. O que me leva a pensar sobre as ferramentas que vocês usam para extrair esses erros. Porque nas fontes fica muito clara a divisão entre duas frentes, os instrumentos de rastreio cognitivo e avaliação neuropsicológica padrão ouro. E eu confesso que, lendo sobre os testes de rastreio, eu fiquei meio cética. Eles parecem tão simples, quase bobos. Muita gente tem essa impressão. Mas os testes de rastreio, o famoso screening, eles têm um propósito muito específico. Eles são desenhados para ser aplicados de forma rápida, em 5 ou 15 minutinhos, muitas vezes pelo próprio médico na consulta, antes de mandar para o psicólogo. Que testes são esses? A gente está falando de escalas como o MIN, que é o mini exame do estado mental, o MoCA,
Ou tarefa simples, tipo a fluência verbal, onde você pede para a pessoa falar o nome do máximo de animais que conseguir em 1 minuto. E claro, o mais famoso de todos, o teste do desenho do relógio. Pois é exatamente sobre o relógio que eu queria falar. O profissional entrega um papel em branco e fala: desenhe um relógio com todos os números e coloque os ponteiros marcando 11 e 10. Como é que um desenho nível escola primária pode revelar se um cérebro está entrando em colapso? Parece simples demais para ser científico. Parece simples porque nós adultos automatizamos essa tarefa. Mas do ponto de vista neurológico, desenhar um relógio com uma hora específica é um verdadeiro furacão cognitivo. Furacão? Por quê? Porque, para a tarefa dar certo, múltiplas redes do cérebro precisam trabalhar em sincronia perfeita. Primeiro, você precisa da memória semântica e da linguagem, lá no lobo temporal, para lembrar o que é um relógio e entender a instrução. Faz sentido. Depois, entre o lobo parietal direito, que gerencia as habilidades visoespaciais. O paciente tem que planejar o espaço daquele círculo para garantir que os 12 números caibam direitinho, de forma simétrica, sem ficar tudo amontoado no final. Nossa, e se ele amontoar, tipo se ele espremer todos os números do 1 ao 12 só do lado direito do círculo? Esse é um erro bem clássico. A gente chama de negligência hemiespacial ou uma falha severa de planejamento espacial. O cérebro da pessoa simplesmente ignorou metade da folha. Mas olha, a grande cereja do bolo desse teste é a hora pedida 11h10. Eu fiquei curiosa com isso. Por que 11h10 especificamente? Não podia ser, sei lá, 3h30? A mágica do 11h10 é que testa direto o lobo frontal e o controle executivo inibitório. Porque o paciente ouve a palavra 10 e a primeira reação impulsiva concreta do cérebro é apontar o ponteiro lá para o número 10 no mostrador. Ah, entendi. Exato. O lobo frontal tem que atuar como um freio. Ele tem que inibir esse impulso e traduzir abstratamente que 10 minutos, na verdade, significa apontar para o número 2. Um paciente com disfunção executiva falha nesse freio. Ele desenha um ponteiro no 11 e o outro cravado lá no 10. Ele não consegue sobrepor o estímulo da palavra. Sensacional. Isso tira qualquer dúvida sobre o poder da ferramenta. Mas, assim, eu sinto que deve ter um limite. Vamos imaginar um paciente que foi engenheiro civil por 40 anos, tem uma escolaridade altíssima, um QI super alto, o cérebro dele está cheio de rotas alternativas de raciocínio. Com certeza. Se o Alzheimer começar a corroer o hipocampo dele no estágio inicial de CCL, ele não conseguiria facilmente compensar isso e tirar uma nota 10 perfeita nesses testes rápidos de rastreio. O rastreio não daria um alarme falso de que está tudo bem. Você acabou de descrever com precisão cirúrgica a maior limitação dos instrumentos de rastreio. E isso traz um conceito fundamental, que é a reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Isso. Um indivíduo com alta reserva cognitiva que passou a vida toda lendo, resolvendo problema complexo, ele cria uma malha neuronal tão densa que consegue mascarar o declínio inicial. Ele gasta essa reserva para passar ileso no teste do relógio ou no MIM, mesmo já tendo uma patologia em curso. O rastreio falha miseravelmente em detectar déficits sutis nessas pessoas. E aí faz o quê? E encaminha o paciente para avaliação neuropsicológica completa, que é o nosso padrão ouro. Tá, e o que faz essa avaliação completa ser tão diferente e, imune à inteligência prévia da pessoa? Duas coisas principais, o peso dos testes e a matemática das normas. Na avaliação completa, o profissional aplica baterias muito mais extensas e difíceis que vão tensionar e forçar até o limite da exaustão cognitiva do paciente. Não é só desenhar um relógio, então? Não, são horas de resolução de problemas, retenção de histórias longas, testes de interferência. Mas a mágica real está na interpretação. Os resultados desse engenheiro não são analisados num vácuo, eles são comparados a tabelas normativas super rigorosas, baseadas na idade e nos anos de escolaridade formal. Ou seja, comparar maçãs com maçãs. Precisamente. Se ele é um engenheiro de 65 anos com 20 anos de estudo, o erro dele não pode ser comparado ao de um pedreiro da mesma idade que estudou só até a 4ª série. O que seria uma pontuação excelente para a pessoa de baixa escolaridade pode representar um declínio trágico de 2 desvios padrões para o engenheiro.
A avaliação neuropsicológica calibra a lente para enxergar o degrau que aquela pessoa específica desceu, não importa de qual altura ela começou. Entender o mecanismo por trás dessas tabelas fecha muitas pontas soltas. Fica muito claro que a avaliação não é um julgamento moral ou uma notinha de prova, é uma medição personalizada mesmo. Exatamente isso. Tentando sintetizar toda essa nossa jornada de hoje, parece que o maior aprendizado que a gente tira é que o exame neuropsicológico exige um profissional capaz de olhar além dos números. A linha que separa o envelhecimento natural das síndromes demenciais não é desenhada por um erro de memória num papel. Ela é desenhada pela perda da independência na vida real, relatada por um informante confiável e traduzida através da análise de como o paciente falha, não só se ele falha. É um resumo perfeito do espírito da avaliação gerontológica. E já que o nosso objetivo aqui é explorar até a última camada, eu queria deixar um pensamento final sobre algo muito provocativo que as nossas fontes trouxeram. Opa, manda. A gente passou o bate-papo todo estruturando a ideia de que o declínio cognitivo, do CCL para demência, é uma ladeira, né? Uma rua de mão única rumo à piora. Sim, é o que todo mundo imagina. Mas a literatura médica nos impõe um lembrete fascinante. Nem todo declínio é Alzheimer. Alguns quadros de CCL têm origens secundárias. Podem ser microlesões vasculares, uma disfunção da tireoide, uma carência grave de vitamina B12 ou até um diabetes ou hipertensão descontrolados. Peraí, problemas sistêmicos do corpo envenenando a máquina do cérebro? Exatamente. E a parte revolucionária é que, se a causa primária for essa origem secundária e o paciente recebeu o tratamento médico adequado, esse CCL pode estacionar. Nossa! E mais surpreendente ainda, em casos bem documentados, a função cognitiva pode apresentar melhora. O paciente recupera parte do desempenho. O declínio, nessas situações bem específicas, pode ser reversível. Caramba, isso abre um precedente absurdo para a forma como a sociedade enxerga os idosos. Fica a pergunta no ar. Até que ponto aquilo que as famílias aceitam passivamente como ele tá velhinho, o esquecimento é natural e irreversível é, na verdade, uma condição clínica ou metabólica que não foi tratada? Quantas pessoas não são desenganadas cedo demais só porque o sistema falhou em investigar o corpo inteiro, né? É o tipo de questão que mantém os pesquisadores e nós da clínica eternamente curiosos. A lente de avaliação neuropsicológica, quando é bem calibrada por um profissional atento, ela tem o poder não só de nomear uma doença, mas de resgatar anos de qualidade de vida que estavam sendo dados como perdidos. Que reflexão espetacular para a gente fechar o raciocínio de hoje. E isso encerra o nosso mergulho profundo por hoje. Pessoal, continuem questionando o que parece óbvio, não esqueçam de seguir o canal para mais áudios sobre psicologia. Um abraço e até o próximo mergulho. Um abraço, pessoal. Até a próxima.